Seja muito bem-vindo à imersão capilar para médicos saírem do plantão. Eu sou o Dr. Marcelo Nogueira, sou médico especialista em transplante capilar e nessas 3 aulas que darei essa semana eu vou te ensinar os pilares para sair do plantão de vez através do transplante capilar. Eu sei que isso pode parecer muito longe de se alcançar, eu também pensaria isso se eu não tivesse chegado até aqui, mas com os direcionamentos corretos é sim possível. Olha aqui esses colegas. Bom, o curso foi maravilhoso. A imersão é completa, tivemos acesso aos materiais da mais alta qualidade, tivemos condição de ver em loco a maneira de se realizar um transplante capilar de alta qualidade, de alta densidade. Tivemos a condição também de ver todo o processo, né, desde o começo até o final, e também a questão da vivência, né, de realizar os procedimentos. Isso foi fantástico, foi importantíssimo para a nossa formação e com certeza recomendo esse curso. O conteúdo programático é impecável, ele não escondeu ouro, ele realmente mostrou todas as fases do transplante. Não foi simplesmente apenas aulas teóricas, a gente teve aula teórica e prática, nós fizemos o procedimento. E eu falo com certeza que estou capacitado para fazer isso. E aí tivemos essa oportunidade dele lá nos fazer uma tutoria na nossa clínica. Ele entregou muito mais do que a gente esperava, né? Nós achávamos que ele iria entregar uma tutoria e tal, mas foi muito além disso. A gente aprendeu muito sobre a questão logística do implante capilar, que é uma coisa que fica meio aberta, tanto nessa questão de materiais, qual que é a diferença dos materiais bons, dos não bons, o que isso afeta no resultado do implante capilar. Nós não temos muita noção disso quando, né, não estamos tão envolvidos, né, nessa parte, mas lá ficou bem claro isso. Extração, hairline, implantação, do implante capilar do começo ao fim, foi muito bem explicado. Quando eu quis ir nessa questão do implante capilar, poucas pessoas abriram oportunidade para conhecer isso. Ele foi uma pessoa que eu acho que foi o único cara que abriu essa oportunidade. Existiam várias dúvidas, várias coisas que eu não entendia no implante capilar, a questão do tamanho do punch, quanto isso faz diferença, a questão de... nós fizemos um implante de barba gigantesco lá e as meninas precisavam do microscópio lá. Nós tínhamos um microscópio que ele é um microscópio digital comum, ele não era igual ao microscópio que o Dr. Marcelo usa e as meninas usam, então teve que fazer muita lapidação dos folículos. E isso daí, por não ter aquele microscópio melhor e tal, isso daí atrapalhou muito as meninas, mas de qualquer jeito, elas, pela experiência delas, elas entregaram o serviço de excelência, né? Foram quantos folículos naquela barba? 3.300, quase 3.300 folículos. Foi um implante de cabeça na barba, né? Mas o aprendizado que a gente pula, né? As etapas que a gente... são enormes. São enormes. Você vai a passos largos. E aí ele te bota numa direção correta que você deve seguir para ser um grande cirurgião capilar. Então, hoje eu tenho confiança. Hoje eu tenho confiança de fazer um implante capilar. Hoje eu posso pegar um paciente tranquilo para poder operar e poder ter certeza que eu vou entregar um resultado para ele. Antes eu não tinha isso. Eu sou um pouco como você, amigo médico. Eu cursei medicina e achava que depois de me especializar seria tudo muito mais fácil. Mas não foi bem assim. Decidi fazer especialização de tricologia, transplante capilar e dermatologia e já entrei querendo fazer transplante capilar. Durante a especialização era plantão atrás de plantão, dormia mal, comia mal demais, fazia plantão de urgência e emergência um atrás do outro e tinha lugares que não tinha nem conforto médio para descansar. Vocês já devem ter passado por uma experiência dessa. Então, quando eu ia descansar um pouco, abaixava o banco do meu palhozinho e dormia lá mesmo. Não tinha qualidade de vida, perdia momentos preciosos com minha família, com a minha noiva e sabia que esses momentos não voltariam mais. Cheguei à exaustão, mas não podia parar, não tem jeito.
porque esse era o meu sustento. Na especialização comecei na tricologia e transplante capilar, e onde eu fui me apaixonando ainda mais por transplante capilar, que era uma área muito boa para se trabalhar e também muito rentável. E eu vi que não precisava ser sempre assim, uma medicina desgastante, que estava esgotando minha saúde, minha vida. Então na especialização eu entreguei tudo de mim, aprendi, corri na frente dos meus colegas que estudavam comigo e queria estar o tempo todo operando, para aprender mais rápido, para aprender tudo que eu precisava e ter experiência para fazer o transplante. Mas a gente sabe que isso não é possível só na especialização. Lá a gente aprende a teoria, a anatomia, a fisiologia, aprende um pouco a operar, mas não aprendemos a melhor técnica e nem os melhores macetes da cirurgia. Então, para conseguir ficar mais perto do transplante capilar, eu colei no professor meu que operava direto final de semana. E com ele eu tive a oportunidade de estar mais no centro cirúrgico. Mas eu não operava o tanto que eu queria operar todo dia. Lá era mais serviço de circulante de sala do que cirurgião capilar. E também eram casos pequenos, de 2.000 folículos que eu entregava. Eu carregava implanters, eu analisava se os folículos estavam todos certos, todos lapidados, todos controlados no ambiente. Apesar de não estar fazendo o que realmente eu queria, tudo aquilo vai me dando bagagem. E eu só estava querendo voar mais. E estava inserido também no mundo que eu queria. Depois da especialização, eu corri na frente novamente para conseguir trabalhar somente com transplante capilar. Foi então que eu consegui me inserir em uma clínica que realizava 9 cirurgias por dia. E eu fiquei responsável por realizar uma delas. E entrava em boa parte das outras, todos os dias. Eu tinha conseguido o que eu queria, operar. Mas eu me via na frente do paciente com a equipe de técnicas do lado, sem ter a certeza que ia entregar um transplante de qualidade, sem saber se iria realizar a cirurgia no tempo determinado. Então aquilo me deixava com mais medo, com mais insegurança, com mais angústia, mas aquilo ali era meu sonho, era o que eu queria para a minha vida, então não tinha outro jeito, eu tinha que encarar mesmo a cirurgia e entregar o melhor, e fui fazendo isso dezenas, centenas de vezes. E uma cirurgia atrás da outra, eu ia me cobrando mais, eu queria excelência, eu queria perfeição. E nessa de me cobrar para entregar um resultado ainda mais satisfatório para o meu paciente, que eu aprimorei minha técnica e consegui elaborar um jeito que só eu tenho de operar, entregando até mais de 7.000 folículos numa mesma cirurgia. É uma mistura do meu método com materiais corretos que dão o verdadeiro resultado que o paciente procura. E foi lá que eu vi que tinha um passo replicável. Foi então que eu saí daquela vida de esgotamento de plantões, onde eu não estava satisfeito com a minha carreira e percebi também o tanto de valor que o transplante capilar me trazia. Eu ganhava em 2 cirurgias o que eu precisava de fazer para um mês de plantão. Isso sem dormir fora de casa, sem perder momentos com minha família, podendo ter uma vida mais saudável. E além de tudo isso, eu devolvia a autoestima e entregava resultado que meus pacientes ficavam muito felizes. E desde então eu realizei mais de 1.300 cirurgias. Já ministrei aulas para mais de 300 médicos. Eu fui professor e membro da coordenação de transplante capilar do Instituto Lapidari, tanto em Balneário Camboriú quanto aqui em São Paulo. Tudo isso me levou a me tornar um expert em transplante capilar e desenvolver a minha própria técnica de operar. E já me perguntaram se eu iria ensinar tudo o que eu aprendi com essa experiência, dizendo que eu ia criar concorrentes e tudo mais. E a resposta é que eu já venho compartilhando tudo isso. Eu já fui coordenador na área de transplante capilar, em uma especialização em tricologia e transplante capilar. Faço consultorias individuais para que você aprenda a minha técnica de maneira mais personalizada, pegando na mão mesmo. E a cada ensinamento eu via que eu não criava concorrentes, eu criava colegas, parcerias, amigos. À medida que eu ia ensinando, eu via todas as dúvidas e dificuldades que você passa. E nem se eu fosse o médico mais ganancioso do planeta, eu ia conseguir atender todos os casos de transplante capilar do Brasil. E a cada ano, transplante capilar, ele é uma das cirurgias que mais cresce. Então tá na hora de você pular nesse mar azul e dominar o oceano. Vamos lá? Eu decidi espalhar minha técnica para todos os médicos que queiram dominar o transplante capilar com excelência e que estão empenhados em entregar uma cirurgia de alto nível para o seu paciente. E assim conseguir ganhar dinheiro do transplante também. É para os médicos que querem se tornar uma autoridade na sua região,
ser reconhecido pelo seu trabalho de excelência, ser referência quando o assunto for transplante capilar e assim largar de vez essa vida desgastante dos plantões. Então vamos lá, olha só essa notícia que saiu no Globo. No Brasil, cerca de 42 milhões de brasileiros têm algum grau de calvície de acordo com as estimativas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, metade da população masculina vai ter algum grau de calvície até os 50 anos. É gente demais. E esse problema afeta muito mais só a beleza da pessoa. Perda de cabelo, ela pode alterar a imagem corporal da pessoa. O cabelo, muitas vezes, ele é associado à juventude, à vitalidade. Pessoas calvas podem sentir que são percebidas negativamente pelos outros, o que pode afetar essas interações sociais dele e profissionais. Eu tenho inúmeros depoimentos de pacientes relatando isso, e olha o relato desse paciente e como o procedimento mudou a vida dele. Quando eu fui convidado para ser padrinho de casamento, quando eu recebi o convite, eu já fiquei abalado ali, naquele momento, porque eu disse, como é que eu vou com o cabelo desse jeito? E eu fui pro casamento, né, nas fotos, eu não queria nem me ver nas fotos. Comecei a não querer mais sair e eu ficava inventando que estava doente, inventando sempre uma desculpa, ou que eu ia sair para outro canto, mas era justamente por esse motivo, de não ter mais o cabelo, da calma. Foi quando ligou a chave, eu disse, eu vou dar um dinheiro para fazer o transplante, eu me senti bem, porque eu não estava mais. Até para me olhar no espelho mesmo, estava difícil. Porque eu jogava o cabelinho, que eu restava para frente, mas quando dava um vento, voava tudo e ficava sem nada. E aí eu decidi que era como prioridade. A minha autoestima, para poder ter uma vida normal. Consegui sair sem medo nenhum. E no caso, o que eu busquei foi a qualidade. Eu não queria saber, eu queria ser, não sei, 100 mil reais inclusive, mas pode ter certeza que eu ia fazer, de qualquer forma. Porque não adianta buscar, no caso, só o preço e você não ficar 100% satisfeito, você tem que ficar 100%. No quinto mês que eu tirei aquela foto que eu lhe mandei, eu disse assim, eu tô muito bonita. Tem que mandar pro doutor. Muito massa, cara. Aí eu mandei pra ele até com áudio na época, eu nunca tinha me achado tão bonito daquele jeito, naquela foto, naquele momento. Eu tenho que dar esse conselho pra essas pessoas, que inclusive eu já dou já hoje em dia. Quando alguns amigos que eu já tenho calmo perguntam como foi, eu conto toda a experiência, aí eles falavam, pensavam que fazia abordagem, eu falei, não, faz comigo, é 12 horas, é uma equipe bacana, é muito grande, eu estou acompanhando o começo ao fim, o tratamento todo. A calvície ela pode ter um impacto profundo na autoestima e no bem-estar psicológico dos pacientes. Compreender isso é fundamental para qualquer profissional que deseja especializar em transplante capilar. Ao oferecer uma solução eficaz para a calvície, você não vai só devolver o cabelo dos pacientes, mas também vai ajudar a melhorar a saúde mental e a qualidade de vida deles. Dados do Practice de 2022, que foi um levantamento feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, mostrou que em 2021 foram realizadas mais de 703 mil cirurgias de restauração capilar em todo o mundo, um aumento de mais de 250% comparado a 2010, que esse número foi cerca de 279 mil pessoas. No Brasil, existem poucos médicos especializados em transplante capilar em comparação com a grande demanda que já existe. Então, enquanto a demanda cresce, especialmente com o aumento da aceitação dos procedimentos estéticos, tem uma enorme oportunidade para novos especialistas ingressarem nesse mercado altamente lucrativo. Existem cerca de apenas 300 a 400 médicos que trabalham exclusivamente com transplante capilar, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a SBCD, e a Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar. Imagine só, 400 médicos para tratar 40 milhões de homens que, de alguma forma, sofrem com a calvície. É gente, né? E nessa área incrível, não apenas tratamos de cabelo. Tem outra cirurgia revolucionária que eu estou fazendo bastante e que muda a vida das pessoas, é o transplante de sobrancelha, onde geralmente as mulheres mais velhas sofrem com a diminuição de pelos nessa região. É uma cirurgia mais rápida e que conseguimos escalar mais. Os benefícios de se especializar nessa área de transplante capilar incluem um alto retorno financeiro, crescimento profissional, diferenciação no mercado e capacidade de impactar
positivamente a vida dos seus pacientes, restaurando não só os seus cabelos, mas também sua confiança. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o panorama geral de uma cirurgia de transplante capilar. Eu divido em 3 grandes grupos. O primeiro deles é o pré-cirúrgico, o segundo o intra e o terceiro o pós-cirúrgico. Na pré-cirurgia nós temos 2 etapas fundamentais para que sua cirurgia seja um sucesso. O primeiro deles é a avaliação e a indicação, e o segundo, o desenho da hairline. Na avaliação / indicação, essa avaliação pode ser feita tanto online quanto presencial. Se você está começando agora, eu sugiro que você faça presencial, para que você não tenha surpresas. Quando eu falo surpresa é o seguinte: tem médico que indica o transplante capilar e faz uma avaliação bem superficial através de uma consulta online. Ele acha que a área doadora é capaz de preencher toda a área calva e quando chega no dia da cirurgia, o médico vai raspar a área doadora do paciente e ao ver ao vivo ele percebe que essa área doadora não é tão boa como ele imaginava. Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, o médico não avaliou bem, né? Eu até sugiro uma coisa: se você avaliou online e está em dúvida, o paciente não consegue mostrar a área doadora da forma que você precisa, ou a conexão da internet está muito ruim, ou a iluminação não está boa, nem tem boa habilidade, o paciente no caso, nem tem boa habilidade ou estabilidade para usar a câmera na hora de apresentar a área doadora. Se você fez tudo isso e ainda não se sentir seguro, não conseguiu avaliar bem a área doadora dele ou com boa qualidade, tanto a área doadora quanto a área calva, faça o seguinte: interrompa a consulta, agende para uma outra data essa consulta, ou se for online, pedir para uma pessoa auxiliar esse paciente, tipo um familiar dele, ou pede para o paciente vir presencialmente na clínica para você avaliar ele de perto. Nem todos os pacientes serão possíveis de avaliar de forma online. Se você achar que tem dúvidas, convoque o paciente para vir presencial na sua clínica. Não pode ficar com dúvidas, senão pode correr o risco de você ter que cancelar a cirurgia no dia da cirurgia. E aí, olha que mão de obra. Então, o anestesista vai ter que ir embora para casa, 6 técnicas vão ter que ir embora para casa, o centro cirúrgico ficou parado, é uma confusão. Tá legal? Então vamos nessa. Agora vamos falar sobre o desenho da hairline. Esse é um dos momentos mais artísticos desse procedimento. É a hora que o médico se confunde com o artista. Aqui são utilizados instrumentos como paquímetro, compasso, régua flexível, lápis de olho, cotonete, caneta de marcação cirúrgica para entregarmos o melhor desenho possível. O médico ele vai olhar para o paciente através de técnicas de visagismo, da regra dos 3 terços faciais e usar toda a experiência e bom senso e vai expressar através de um desenho o futuro daquele cabelo. Nós confeccionamos a hairline já imaginando o resultado final, já olhando lá para frente. Já no intraoperatório são 3 etapas: a pré-incisão, a extração e a implantação. Vamos começar pela pré-incisão. Antes de iniciar as incisões, o médico precisa fazer o bloqueio anestésico da região receptora. Logo depois do bloqueio, iniciam-se as incisões. Você deve estar 100% concentrado e ser o mais perfeccionista possível, pois a qualidade das incisões, eles são assinatura do cirurgião. Esse é o momento que a arte e a técnica andam lado a lado. Já na extração, no meu método, vamos falar um pouco sobre a extração. No meu método, essa é a segunda etapa do ato operatório. Após realizadas todas as pré-incisões, nós vamos virar o paciente em decúbito ventral, fazemos a higiene do couro cabeludo, faço o bloqueio anestésico de toda a região da área doadora e começa a extrair os folículos. Também é um momento que exige atenção, foco, resiliência do cirurgião capilar. Além disso, exige uma sincronia entre o cirurgião capilar e auxiliar que saca os folículos do couro cabeludo enquanto o cirurgião extrai. Os folículos eles não saltam da pele sozinho. Eu preciso cortar nas adjacências em volta do folículo para que a técnica saque esse folículo com uma pinça delicada para poder tirá-lo do couro cabeludo. Então você precisa extrair de uma forma excelente para que a técnica colha os enxertos de uma forma excelente. Vou exemplificar. Isso aqui é um punch. Se o cirurgião inserir o punch menos do que deve, fica impossível da técnica sacar o folículo do couro cabeludo.
se o cirurgião inserir o punch mais do que necessário, ele pode transeccionar totalmente a estrutura do folículo, causando uma perda completa desse enxerto. Se a técnica auxiliar não tiver habilidade, experiência, destreza manual, capaz de colher as estruturas de maneira delicada, pode acontecer duas coisas. Ou essa estrutura ficar grudada no couro cabeludo, ou ela danificar as estruturas extraídas pelo cirurgião. Já no pós-cirúrgico, nós temos a lavagem e o acompanhamento do pós-operatório desse paciente. A lavagem é realizada, via de regra, no dia seguinte do procedimento, na clínica do cirurgião. Uma auxiliar da minha equipe lava o couro cabeludo do paciente e ensina como ele deve fazer nos próximos dias, no período mais delicado. Esses detalhes, que são informados ao paciente, são de fundamental importância para que ele não saque essas estruturas durante a higiene. Além disso, enviamos ao paciente todas essas informações por escrito. Além disso, o paciente recebe receitas de todas as medicações utilizadas no pós-operatório para que esse momento seja uma boa experiência e ele não sofra com dor ou desconforto. O acompanhamento é feito via WhatsApp em boa parte dos momentos e de tempos em tempos solicitamos fotos ao paciente para acompanhar sua evolução e verificar se o couro cabeludo está tudo correndo bem conforme esperamos. Isso quer dizer que o paciente também é assistido de maneira remota e é claro que esse paciente virá na clínica em outros momentos para que eu possa reavaliá-lo presencialmente se ele tiver disponibilidade de vir. Bom, essa é uma visão macro que eu queria passar para vocês. Agora eu vou entrar mais a fundo na avaliação e indicação do procedimento. Vamos falar agora sobre a indicação do transplante capilar. Como que faz isso? Como que indica? Como contraindica? O que você vai entregar para o paciente? O que você não vai entregar? O que a área doadora dele tem capacidade? O que não tem? Eu costumo dizer que qualquer médico pode indicar um transplante capilar, mas nem todos têm a coragem de contraindicar. Mas na frente vocês vão entender tudo isso que eu quero dizer. A indicação ou não indicação depende de vários fatores. Extensão da área calva, capacidade e densidade da área doadora, expectativa do paciente com relação ao resultado do procedimento, o resultado final, e o calibre do fio. Cada transplante capilar deve ser personalizado, porque cada paciente vai ter uma extensão de calvície, vai ter uma capacidade maior ou menor da área doadora, vai ter um fio mais fino, médio ou mais grosso e vai ter uma expectativa do resultado estético final proporcionado pelo procedimento. Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, presta atenção. Há 3 anos atrás eu atendi um dentista de Brasília. Ele tinha uma calvície grau 5 na escala de Norwood-Hamilton e uma área doadora bem vasta, bem boa, bem densa. Fizemos o transplante capilar dele, em 6 meses ele tinha um resultado sensacional. Mudou toda a moldura do rosto dele. Reduzimos o tamanho da testa dele e a autoestima dele foi lá no teto. Aí depois da consulta, o irmão desse paciente, filho do mesmo pai, mesma mãe, nos procurou para poder fazer o transplante capilar dele. Esse irmão já tinha uma calvície grau 6, o fio dele era fino, a área doadora era de baixa para média densidade e ainda tinha micropigmentação na área calva, aqui na área que era lisinha aqui na frente. E ele gostaria de ficar tão cabeludo quanto o irmão dentista. Aí o que eu pude notar? Que a relação entre a extensão da calvície, a capacidade da área doadora, o calibre do fio e a expectativa do paciente não era favorável para indicar o transplante. Eu sabia que se indicasse a cirurgia dele, nós teríamos um problema lá na frente. Nós teríamos um transplante de baixa densidade, baixo volume, e o aspecto de calvo dele não melhoraria de acordo com as expectativas dele, entendeu? Então eu tomei a atitude que nem todos os médicos tomariam ao ser procurado por um paciente que estava disposto a submeter-se ao procedimento. Eu contraindiquei a cirurgia dele, falei, olha, não vai ficar bom igual do seu irmão, você vai melhorar, claro que vai melhorar, mas não vai ficar volumoso, não vai tampar tanto o sol quanto a barreira que nós fizemos no transplante do seu irmão. Não entrava, vamos brincar, não entrava um fóton de luz. Então a minha conduta nesse paciente foi, primeiro, contraindicar o procedimento nesse momento. Segundo lugar, eu indiquei um tratamento para ele por pelo menos 6 meses e depois fazer uma nova avaliação para ver se a resposta ao tratamento viabilizaria o procedimento dele. O
que eu posso dizer para vocês é, nem todo paciente tem indicação de transplante capilar. E nenhum resultado de transplante capilar é igual. Nem todo mundo tem a área doadora capaz de doar 4.000, 5.000, 6.000 folículos. Isso é uma particularidade de cada ser humano. Tem paciente que não tem uma área doadora o suficiente para doar 2.000 folículos. Então, a gente precisa analisar todas essas características. E sobre a avaliação é o seguinte, você pode fazer online ou presencial. E as avaliações são basicamente a mesma. O objetivo dessa avaliação é verificar a capacidade da área doadora, o calibre do fio do paciente, a extensão da área calva e ver se a relação dessas características ela é capaz de atender a expectativa do paciente. Em termos práticos, se for uma avaliação presencial, como que você vai avaliar a capacidade da área doadora do paciente? Você vai passar a mão no couro cabeludo dele, puxar aqui de baixo para cima, veja bem. Dessa forma, e ver o caimento desses fios. Veja, pessoal, a minha área doadora hoje é uma área doadora de média densidade, porque eu já fiz um transplante enorme. Então, note como é o caimento dos fios, certo? Se for uma área doadora de baixa densidade, vocês vão ver que os fios vão cair mais rápido, você vai notar mais o couro cabeludo do paciente. Mais facilmente, seu olho vai visualizar mais rápido. Se a área doadora for mais densidade, você vai notar muito pouco o couro cabeludo dele. Você vai ver que os fios de cabelo eles vão cair mais rápido, entendeu? Essa é a forma macroscópica de você visualizar a olho nu a área doadora. Ah, doutor, e como é que eu vou calcular a área doadora? Você precisa, para calcular a área doadora do paciente, raspar o couro cabeludo na zero e medir 1 centímetro quadrado e calcular quantos folículos tem por centímetro quadrado. Então, na avaliação, tanto presencial ou quanto online, você vai olhar para a área doadora do paciente. E você tem que ver se a área doadora dele é de baixa, média ou alta densidade. Então, você precisa, como que você faz isso? Através dessa exposição. Se for online, você vai pedir para ele fazer esse movimento. Ó, você vai pegar a mão, vai mostrar o lado esquerdo, por exemplo. Você vai pegar a mão contralateral, a mão do lado direito e vai puxar com o dedo de baixo para cima. Expor a região temporal, expor a região occipital, da mesma forma do outro lado. Vou mostrar agora a região temporal direita. Eu vou usar a mão esquerda e puxar de baixo para cima, certo? Pessoal, se fazer isso 10 vezes, você sabe avaliar qualquer área doadora, certo? Vamos lá? Por isso é tão importante que a área doadora não esteja completamente raspada no dia da avaliação. Então, se o paciente for avaliar com você, fala, ó, preciso do seu cabelo aí um pouco crescidinho da área doadora, não raspa ele não no dia da avaliação, e aí você vai ter uma melhor noção, uma noção mais acurada da área doadora dele. A área doadora raspada ela pode dificultar a eficácia da avaliação de um cirurgião capilar menos experiente. Na hora de avaliar o couro cabeludo do paciente, você vai observar todas as regiões do couro cabeludo dele. Como eu já disse, região frontal, temporal, parietal e occipital. Se a consulta for online, peça que ele busque um ambiente iluminado e que mostre todas as regiões do couro cabeludo. Se ele não conseguir, solicite que ele peça ajuda a algum familiar dele para expor o couro cabeludo e, obviamente, fazer uma anamnese completa e direcionada desse paciente voltada para o transplante capilar. Pergunta tudo da saúde dele. Na avaliação presencial, eu sugiro desenhar o esboço da hairline, que é o planejamento para preencher a área calva. Não deixa de fazer isso. O paciente vai ficar super feliz e super entendido do que o que nós podemos cobrir no procedimento dele. Então sempre faça isso, tá legal? Agora vamos falar sobre um dos aspectos mais importantes e detalhados do transplante capilar, que são as pré-incisões. Esse é um dos pilares fundamentais para garantir o sucesso do procedimento. Vou falar por que as pré-incisões são tão importantes, como elas são realizadas e quais os benefícios que elas trazem para o resultado final do transplante capilar. As incisões no couro cabeludo são essenciais para o sucesso do transplante capilar e tá aqui a lâmina que eu utilizo para poder fazer essas incisões. Quando falamos de incisões, estamos nos referindo aos pequenos cortes feitos por essa lâmina para poder inserir os folículos capilares depois, extraídos da área doadora.
O tamanho e a precisão dessas incisões, elas são tudo. Quanto menor o tamanho das incisões e mais afiadas as lâminas utilizadas, melhor será a cicatrização e mais natural o resultado final do procedimento. No método que eu criei, que é o método DVN, um dos princípios que compõe o método é que as incisões são feitas antes da extração das unidades foliculares. Por isso chamamos de pré-incisões. A razão é simples. Quanto menor o tempo que as unidades foliculares ficarem fora do corpo, menor a probabilidade que elas morram. Simples assim. Fazer as incisões antecipadamente garante que os espaços para alocar os enxertos já estejam prontos, minimizando assim a possibilidade de perda dos enxertos. Nos meus transplantes eu uso as menores lâminas. Por quê? Quanto menor o tamanho das lâminas, maior a naturalidade do resultado, melhor a cicatrização da pele do paciente. E isso ocorre porque as lâminas menores permitem uma orientação mais precisa dos fios de cabelo do paciente, resultando em um aspecto final mais natural. É importante destacar que esse processo, embora pareça óbvio, exige um comprometimento enorme do cirurgião e da equipe inteira do transplante capilar. Deixar um transplante capilar com um aspecto natural envolve mais tempo de trabalho, mais energia, uma equipe maior em número mesmo do que a tradicional e um grau elevado de atenção por parte de todos os envolvidos. Cada detalhe, desde o tamanho das lâminas até a técnica de implantação, é cuidadosamente planejada e executada para garantir os melhores resultados possíveis para o paciente. A maioria dos serviços de transplante capilar utiliza lâminas grossas, geralmente acima de 1,1 milímetros de largura, e realizam a implantação com pinças. Essa abordagem ela é mais rápida e requer uma equipe menor, mas não é tão sofisticada e refinada quanto a técnica de pré-incisões com lâminas customizadas e menores que eu utilizo. Por exemplo, utilizamos lâmina de 0,65 milímetros na região da linha frontal, a hairline. Essa lâmina que eu estou utilizando aqui, vou colocar o dedo para ver se vocês enxergam. Isso é usado na hairline e 0,7 milímetros nas demais regiões do couro cabeludo. A implantação ela é feita não com pinças, ela é feita com instrumentos que não esmagam o bulbo capilar, que é a raiz, são os implanters, e isso preserva a integridade dos folículos. Além disso, quanto menor o tamanho da lâmina, maior a quantidade de incisões que você consegue fazer em 1 centímetro quadrado, concorda? E, consequentemente, maior a quantidade de cabelo que você coloca em todo o couro cabeludo. Isso se traduz em uma maior densidade, maior volume de cabelo, proporcionando resultados mais volumosos, obviamente, e mais naturais para o paciente. Vou te citar um exemplo aqui. Tem um paciente meu que submeteu o transplante capilar com essas lâminas minúsculas e a implantação com o implanter, e ele disse que a naturalidade do cabelo implantado foi tão alta que os amigos familiares não perceberam que ele tinha feito o procedimento, comentando apenas sobre a melhora da densidade e a aparência do cabelo dele. Falou, nossa, você está mais cabeludo, você está mais jovem, mas ninguém falou assim, rapaz, você fez transplante capilar? Por quê? Da tamanha naturalidade do procedimento. E isso eu já vi acontecer centenas de vezes. A tecnologia ela tem um papel significativo no aprimoramento das técnicas de transplante capilar. Equipamentos mais avançados, lâminas mais precisas e métodos de implantação mais seguros, elas contribuem para melhores resultados. A constante busca por melhorias e o uso de tecnologia de ponta são o que diferenciam um transplante capilar comum de um procedimento de alta qualidade. Então, as pré-incisões são um componente essencial para um transplante capilar de sucesso. Elas garantem uma melhor cicatrização e maior naturalidade, sem dúvida. A dedicação e o comprometimento do cirurgião e de sua equipe são fundamentais para alcançar esses resultados também. Optar por técnicas avançadas e detalhadas, embora mais trabalhosas, oferece benefícios significativos para o paciente, resultando em uma aparência mais natural, mais densa do cabelo, numa maior satisfação e ainda trazendo mais indicações para você. Então, tem que fazer dessa forma.
Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de entrar nesse mundo do transplante capilar, de ver a grande oportunidade que temos nessa área. E se você tem alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no nosso grupo do WhatsApp, eu vou responder com muito prazer. Na quarta-feira, às 8 horas da manhã, você vai ver que é possível fazer o valor de um mês de plantão, fazendo cirurgia de transplante capilar, sem precisar de montar sua própria clínica e entender um dos principais pilares do transplante, que é a extração dos folículos. Já coloca o lembrete aí para a segunda aula. Agora, amigo médico, eu preciso da sua ajuda. Preciso saber qual foi o maior ensinamento, o maior aprendizado que você teve nessa jornada. Entra aí no grupo do WhatsApp e comenta por lá o que achou e suas dúvidas também. Eu vou ler e vou responder todas com o maior prazer. Muito obrigado e te vejo na quarta-feira.